tá tão bom que eu não vou cortar isso, a gente vai seguir direto daqui, mano. Não. Muito boa noite, meus cachorreiros, sejam todos muito bem-vindos a mais um... Você viu como o papo tava bom? Eu deixei rolar, vamos rolar, vai sair isso aqui, não quero nem saber, porque tava muito bom. Eu não consegui apresentar ninguém, não se apresentamos, mas agora vamos aos protocolos, né? Eu sou o Rafa Leite, trabalho com adestramento e comportamento de cães, estou aqui mais uma vez no Triálogo, todas as terças-feiras, não todas, quase todas, né? Eu sempre falo todas, mas quase todas as terças-feiras, às 9h03, a gente traz um convidado para falar de cachorro, para falar de especialidades sobre uma raça, no caso hoje, e também para abrir um pouquinho do mundo, né? Esse cara aqui, nossa, o Instagram dele é muito legal, tem de cachorro, gato, papagaio, periquito, cavalo, tem um monte de coisa super legal, além de tudo ele é veterinário, mas vou deixar ele se apresentar. Comigo, ao meu lado, para me acompanhar nesse bate-papo aqui, está a Agatha. E hoje eu tenho um recadinho para você que está assistindo. Hoje eu tô com um recadinho. É que se você é como eu, que ama fazer uma faxina ouvindo podcast, a gente tem a nossa versão, tá? Uma versão em áudio dos nossos episódios no Spotify. Então, se você, eu tô sem tempo de ver o vídeo, mas, sei lá, tô no trânsito, né? Você tem que prestar atenção no trânsito. Passeando com o cachorro. Passeando, mas presta atenção no cachorro, pelo amor de Deus. Você pode ir no Spotify, procura a gente lá, é Triálogo do Cão também, que você consegue ter acesso aos nossos episódios em áudio. E se você tiver me escutando agora no Spotify, não esquece de deixar as 5 estrelinhas para ranquear lá, pra gente ser compartilhado com mais pessoas. Boa, muito bom, temos até aviso hoje. E com a gente está ninguém mais, ninguém menos, é o maior ou é o primeiro? Conta a sua história, quem é você, cara? Bom, meu nome é Ralf Sadek, eu sou criador de Cavalier, sou médico veterinário e crio a raça há quase 2 décadas. Né? Eu não gosto muito de qualificar entre maior ou melhor, porque a gente não ia muito entrar na fase de, vamos dizer, exposições, né? Mas para vocês entenderem, para você ser o melhor criador do Brasil, né, vamos dizer assim, você tem que ter vários títulos. Isso é só você ter vários cachorros e levar numa exposição. Se ele for um cachorro como esse aqui, que fenotipicamente ele é um cavalier, ele vai ter esses títulos e vai ser o melhor canino do Brasil. Né? Eu já fui vários anos o melhor criador do Brasil. Hoje eu não ligo mais para isso. Eu gosto da criação da minha forma. Como eu tenho, obviamente que eu sigo totalmente o padrão da raça, mas eu gosto de criar realmente dentro do padrão. E às vezes na exposição a gente não tem o padrão correto. Né? As pessoas só querem ter o título para ser o melhor criador do Brasil. Para mim, isso não tem mais importância. Para mim, o importante é eu ver um cachorro e falar, realmente é um cavaleiro, é um cão de companhia, é esse temperamento que vocês estão vendo aqui, é um cão de colo, é um cão gostoso, é um cão para ser aconchegante na família. Então, esse é o Ralf que gosta de criar dentro do padrão, que gosta da raça, que busca os melhores animais dentro da criação dele, e eu sigo o meu padrão e a nossa vida aí de ter os animais como cachorro, gato, papagaio, como vocês falaram, cachorro, cavalo e tudo mais. Cara, é louco isso que você tá falando, né? Porque ele é meio contra, né? Tipo, eu crio do meu jeito e tal. Conta mais, abre mais sobre isso aí. Toda raça tem um padrão, tá? Né? Isso vai de tamanho, temperamento, pelagem, cores, o que é correto e o que é errado. Você, como criador, um criador profissional ou não, você pode criar da forma que você quiser, como você achar, né? Que é o certo para você. O certo, para mim, é o padrão. Se o padrão ele foi descrito, é porque a gente tem que seguir ao máximo possível para você estar dentro do padrão e você ser um criador de excelência. Né? Então, vamos supor, no caso do Cavalier. Cavalier é um cão de porte pequeno, é um cão que vai de 5,4 a 8 quilos. É um cão para você levar embaixo do seu braço tranquilamente, para você viajar no avião, na cabine com você tranquilamente. Hoje em dia, como a raça está na moda, a gente vê aí cavaliers com 14, 15, 16 quilos. Né? Vai me desculpar, não é um cavalier. Né? É praticamente um cocker. Já passou de um cachorro de porte pequeno para um porte médio. Né? Mas cada um cria da forma que quiser. Então a gente pode dizer que você é um criador clássico, aquele criador que ele prima pela excelência e não pelo que o mercado pede. Exatamente. Eu sou um criador raiz, assim. A raça ela vem da Inglaterra e eu busco o máximo possível seguir esse padrão inglês. E qual é a história? Conta pra gente a história da raça. A raça é muito antiga, vem lá dos anos 1800.
né? Existia uma raça que, na verdade, não era o Cavalier King Charles Spaniel, eram conhecidos como Toys Spaniels, que hoje em dia é conhecido como King Charles Spaniel, que é a mesma raça, ela é um pouquinho menor, só que tem o focinho mais chato. Ele é considerado, o Cavalier também é considerado um cão braquicefálico, né, de focinho curto, mas o King Charles, ele tem o focinho mais curto ainda, lembra mais um Pug, um Shih Tzu, né? E aí, o Rei Charles ficou apaixonado pela raça, começou a criar, ele criou um decreto que podia andar em todos os palácios, em toda a parte do distrito, livremente. E para todo mundo que ele queria presentear com alguma coisa que ele gostasse muito, era um cavaleiro que ele entregava para aquela pessoa. A partir do momento que esses Toys Spaniels foram sendo criados pela população, foi criando mais o King Charles Spaniel, que tinha o focinho mais curto. E essa raça aqui, que hoje em dia que a gente mostra, ela deixou de existir. E quando tinha as exposições grandes, que era a mais famosa do mundo, é a Crufts, eles indicaram o cavaleiro para entrar nessa exposição, só que não tinha mais, só existia os King Charles Spaniel. E um americano, ele deu um prêmio em dinheiro para quem conseguia trazer aqueles cães exatamente como era o do Rei Charles, que era com o focinho um pouquinho mais curto, que respirava melhor, tinha uma saúde melhor, a inserção de orelha mais alta, o crânio um pouco mais reto, né? E o pessoal começou a criar para ganhar aquele prêmio e ganhar a exposição. E aí, em 1924, 25, 1824 e 25, eles premiaram esse cão como Cavaleiro King Charles Spaniel e descreveram o padrão da raça, que é o mesmo padrão que a gente tem até hoje. Então, é desde 1825 até... Sim, até hoje. É o mesmo padrão, né? Me tira uma dúvida, agora fiquei com dúvida. O que a Rainha Vitória gostava muito, era o King ou o Cavalier? O Cavalier. Ah, tá, porque ela era uma amante de Cavalier, Sim, né? Cavalier. E o Rei Charles também Cavalier. E é um cão que tem algumas características, né? A pelagem longa, sedosa, fina. A gente pode até botar ela aqui em cima, ela fica tão de boa, ela fica tão de boaça, que aí você pode mostrar, tipo, olha, a gente tem um espécime aqui, tira aqui, amor, que dá pra mostrar, acho que a gente nunca teve um padrão, e ela vai, ó. É o que eu falei para vocês, não presta para nada a não ser para acompanhar. Você quer aqui, ó, para prender a sua folha por causa do ventilador? Tá tudo certo, ó. É isso que ela vai fazer. E uma das características desde aquela época que o pessoal falou assim, não sei vocês como adestradores, mas em exposição o pessoal acha muito ruim esses pelinhos nas patas, né? Que a gente tem aqui a mais, tanto nas patas dianteiras quanto nas patas traseiras. E essa pelagem longa também. Para que existia isso aqui? Isso aqui nos reinos antigamente a gente tinha muitos parasitas, pulgas e carrapatos, e isso atingia os seres humanos. Os cachorros eram criados e tinham essa pelagem longa exatamente para fazer essa varredura em todos os palácios e capturar todos esses carrapatos, essas pulgas, e não ficarem nos seres humanos. Então, por isso que na característica da raça, no padrão da raça, a gente pede que não corte. Obviamente que um proprietário que não queira, né, porque passeia na rua, vai ficar sujo e tudo mais, e é um cão que hoje em dia vai subir em sofá, vai subir em cama, eles gostam de tirar essa pelagem. Mas a característica da raça pede que tenha exatamente essa plumagem longa, exatamente para fazer isso, para limpar todos esses parasitas do palácio. Caramba. Lembrando que nos palácios antigamente não tinham nem banheiro, né? Então era bem sujo. Então tinha uma serventia. Exatamente para ele esquentar. Então as rainhas, né, os nobres, eles gostavam de dar de presente para esquentar, porque era muito frio, principalmente na época de caça de inverno, que eles ficavam naqueles palácios gelados, colocava no colo e eles esquentavam as mãos das pessoas e o colo das pessoas. E os pés também. Exatamente. Então você falou que não tinha função, que não servia pra nada, mas serve, pô. Não, ele tem uma. Você tá assistindo Netflix lá, tá frio, aí você tipo, trocar o robozinho lá, aspirador, pô, tá louquinho. Não, tadinho, não. Esse pelinho aqui, eu tenho um cocker, tá? Então, eu sei. E aí é legal essa... Fala um pouco pra gente do negócio da orelha, que às vezes as pessoas, né, quem é mais leigo, assim, que quando vê, fala, é um cocker por causa da orelha. Sim. O cocker é muito marcado, né, esse negócio Sim. da orelha. O cavaleiro praticamente também. O pessoal tem muito preconceito e fala assim, não queria um cachorro desse, por exemplo, porque tem a pelagem muito longa, a orelha é muito longa, vai dar muito trabalho. Mas, gente, toda orelha de cachorro tem praticamente o mesmo tamanho. A orelha dela, ela vem até aqui. O resto é pelo. Fica bem curtinho, o resto é pelo. É igual ao nosso cabelo, você pode fazer o corte que você quiser, né? É igual a pelagem longa. Não quero ter um cão para exposição, não vou apresentar um cão de exposição, não quero ter essa pelagem tão longa. Eu posso acertar na tesoura. Lembrando que o cavaleiro é um cão que tem a pelagem super fina e super sedosa. Se vocês passarem a mão, vocês vão sentir, né? É bem fininha mesmo. Então, é bem tranquilo de você manter. Se você tosar esse cão numa máquina, a pelagem vai vir mais grossa e mais densa. Então vai vir mais encaracolada. Para um proprietário, dá um pouquinho mais de trabalho. Porque você vai ter que fazer uma escovação a mais, né, para esse cão, para não formar nó. Agora, se você manter esse pelo sempre tosado na tesoura, se você não quiser a pelagem longa, você vai ter um cão com essa pelagem sedosa e fininha para o resto da vida. Não vai ter alteração aí nessa pelagem deles.
Cara, é muito uma estatuazinha, né? E e é tipo assim, ô Ralf, eu vou pegar o cachorro aqui com você hoje, tá? Com X meses, e eu vou levar e já vem pronto já, assim, né? Já vem calminho, Já assim, vem assim. né? Só que não. O cavaleiro, como as outras raças, todo filhote ele tem uma energia maior. Obviamente que não é um cachorro que vai destruir a sua casa, que vai fazer essas coisas. Vocês, como observadores, sabem falar melhor do que eu. Mas assim, o cavaleiro não é um cão de destruir a casa, destruir as coisas. A não ser chinelo estilo Havaianas. Eu não sei te explicar o porquê, a raça é alucinada. Mas é todos. Todos gostam daquela borracha. Não sei como não fizeram um brinquedo com aquela borracha. Eles ficam alucinados, isso eles destroem. Agora, casa, o resto, eles não destroem. Mas, obviamente, que um filhote ele vai ter um grau de atividade maior e exige um pouco mais de atividade do que um cão adulto. O cavaleiro, eu falo que não presta para nada, não é que não preste para nada. É uma forma engraçada, mas assim, eu falo que é gostoso de não prestar para nada. Porque assim, quem quer um cachorro tranquilo, um cachorro calmo, exatamente para a função de companhia, que é para que eles foram criados, é o melhor cão que existe na face da Terra. Como eu já tinha falado para vocês, se você tiver uma criança ou pensa em ter uma criança na família, é um cão que vai acompanhar essa criança o resto da vida. Desde a hora que chegar em casa, pode ser um bebê recém-nascido, você pode colocar no berço. Jamais vai rosnar, jamais vai latir, jamais vai fazer qualquer grau de agressividade com essa pessoa. Ou com qualquer outro animal. São extremamente dóceis. Para quem tem uma pessoa idosa na família que quer uma companhia, também é excelente. São extremamente companheiros, extremamente amorosos. Eu não indico nenhuma raça, a não ser o cavaleiro, para esse tipo de pessoas que querem, para companhia. Eu tenho uma pergunta polêmica que vai separar, mas eu vou fazer mais pra frente. Vai falando. Quando a gente for falar sobre... Vou deixar vocês na dúvida que você quer. Vai dar briga aí. Eu sei que vai dar briga. Depois eu faço essa pergunta, mas vamos lá. Cara, eu tenho uma pergunta sobre, mas aí é mais a particularidade de vocês, é que depois a gente vai entrar na... Quero que você fale mais sobre os seus... a forma como você cria, etc. Mas eu peguei uma parada dos nomes, que você traz uns nomes diferentes. Explica pra gente. A gente gosta de nomes diferentes, mas a gente prioriza pelos nomes ingleses, né? E nomes indígenas também. A gente gosta muito de nome indígena no canil. Então, ela tem um nome indígena e ela tem 3 irmãs. São 3 irmãs, na verdade, na ninhada. E eu fiquei com as 3, que é Aiô, Mabô e Monifá. Então, as 3 são de nomes indígenas. A gente sempre busca ou nome indígena ou nome inglês, mas é uma questão de gosto. Mas isso são vocês, são é a criação mesmos, de vocês. Sim, são nós mesmos. Tem muitos criadores que gostam de começar a ninhada com letras, né? Ordem alfabética, A, B, C, D. A gente não tem isso. A gente olha para o cachorro, tem esse nome, eu gosto. Exatamente, e coloco. Mas a gente sempre prioriza entre nome inglês e nome indígena. Hoje, quantos cães você tem? Hoje eu tenho 42 cavalheiros. 42? Mas eu vou explicar o porquê, tá, gente? Porque eu não consigo vender os filhotes. Eu vou explicar. Eu pego todos. Não, agora eu sou obrigado a comercializar porque não tem mais como eu ficar. Mas a maioria dos canis, eles criam os cães e, obviamente, a partir do momento que para a parte de reprodução, eles castram esse animal e doam para uma família. Eu, infelizmente, não consigo ainda fazer isso. Já fiz algumas vezes. Mas você não consegue por uma questão emocional de apego? Emocional, porque eu acho que, obviamente, para quem você doar, vai dar todo o carinho, tá buscando muito um cachorro e vai tratar super bem. Mas um cachorro que entra, não é só um cachorro, tá? Qualquer animal que entra em casa, ele não sai de casa, né? E depois eu vou dar um exemplo dos cavalos que eu tenho. Mas, por exemplo, todos os meus cães, quando a gente faz a criação até os 6 anos de idade. O macho um pouquinho mais, até os 8, 9 anos, depende. A reprodução depende do macho. Mas a fêmea até os 6 anos, tá? Então, deu 6 anos, vou castrar e vai viver com a gente lá pro resto da vida. Então, assim, é um apego emocional, mas é um bicho meu. Eu não consigo ver só como um bicho para comercialização, um bicho só para a criação. Eu crio porque eu gosto da raça, né? Tanto que quando a gente começou a criar, quase não tinha aqui no Brasil. Né? E agora a gente já vê muito mais, porque toda a raça vai popularizando e o pessoal vai começando a criar a raça, até mesmo por causa de questão de valores. Mas eu não consigo, infelizmente, não consigo doar. Então a minha terceira idade lá no canil tá gigantesca. Entendi. Né? Mas aí nem dá trabalho, né? Tipo, aqui, ó, não dá trabalho, não ocupa espaço. Cara, legal que você falou. Você falou que queria quase 2 décadas. Sim. Da onde, né? Que é a pergunta que eu faço para todo mundo. Cara, por que você escolheu o Cavalier? Da onde, tipo, cara, eu quero o Cavalier? Eu tava viajando e eu entrei tava entrando num comérciozinho, tipo um mercadinho. E tinha um poste desses de água com 2 Cavalier amarrados, um tricolor e um Blenheim.
E eu fiquei alucinado com aquilo, porque eu fiquei parado na frente desse mercadinho, porque todo mundo que passava, eles não faziam nada. Eles estavam assim, igual ela, só balançavam o rabinho. Só balançavam o rabinho. E não saíam do lugar. Do jeito que eles estavam, ficaram. E eu fiquei esperando. Falei, não é possível. Aí saiu uma senhorinha, devia ter uns 75 anos. Ela pegou os cachorros e eu cheguei nela e falei, que raça é essa? Porque eu nunca tinha visto. Ela falou assim, é um cavaleiro. Aí eu falei assim, mas é parente do Cocker, alguma coisa assim? Ela falou, não, é um Spaniel, mas não são parentes do Cocker. Aí eu fiquei encantado com aquilo. Ela falou, eu sou criadora. E aí eu fui conhecer. Tá de brincadeira. E aí eu marquei com ela e fui conhecer esse canil e fiquei alucinado a hora que eu cheguei lá, né? Eu falei, não, Aí quando ele foi ver, a senhorinha era a Rainha Elizabeth. Quem me dera, né? Quem me dera. E eu falei, eu preciso de um cachorro desse. Eu falei, meu Deus, extremamente porque eu quero. Um cão educado, que obedece a gente em tudo que a gente quer, que é calmo, que é tranquilo. Uma característica da raça que eu amo, não latem. É muito difícil você ver um cavaleiro latir, a não ser que veja qualquer bicho que foi, porque como eles carregam na linha deles o Spaniel, são cães caçadores. O meu aluno que o diga, não pode ver um pombo. Uma pomba, uma borboleta, qualquer coisa que voa, eles vão ficar alucinados. Mas fora isso, é igual ela tá aqui. Vai ficar na sua casa tranquilo, sossegado. Obviamente que vai chegar gente em casa, vai fazer festa, vai brincar, tal, mas é um cão da família. Você viu que quando ela chegou aqui com vocês, ela ficou meio desconfiada. Assim, Eles são um cão da família. Mas é um cão que vai tocar campainha? Não vai dar alarde. Vai tocar telefone? Não vai dar alarde. Vai entrar ladrão em casa? Sinto muito. Ele vai auxiliar o ladrão a carregar. Vem cá, aqui, ó, vem aqui. Ele só é capaz de servir um cafezinho até. Falar assim, pode tomar um cafezinho, depois eu te ajudo a carregar as coisas. Mas é um cão de companhia, é um cão gostoso para você ter na sua casa e ficar com você. Boa. E você falou sobre as cores. Quais são as cores que são do padrão e que a gente deve buscar? Tá. Até, deixa ele. Eu ia falar uma coisa, você falou, do Cocker, a gente estava conversando do Cocker. Você tá no meio, você provavelmente vai ter visto muito mais que eu, mas é tipo assim, sabe quando a gente fala assim, um vira-lata de pastor? Uhum. Um vira-lata de, sei lá, de isso aqui é um vira-lata de poodle. Sim. Não tem isso, ou já tem já? Não tem. Não tem, não né? Tem. Existe agora uma mistura na raça que estão fazendo, na verdade, criação ou de poodle com cavalier, ou de bichon frisé com cavalier, que é os cavapu. Tem um que é cavapu. Eu, particularmente, não indico, né? São duas raças diferentes. Você vai estar adquirindo um cão que é um cão sem raça definida. Sim. Né? Pagando uma fortuna para um cão sem raça definida e que vai levar características de duas raças diferentes que você não sabe como que vai ser aquela mistura. Porque as pessoas estão começando a criar isso agora. Diferente de um cavaleiro que a gente já cria há anos, já existe desde 1800. Então a gente já sabe como que é esse temperamento. A gente vem buscando priorizar. Por isso que eu falo para vocês que o padrão é tão importante, para a gente buscar realmente o que é a raça. A raça tem que ser isso aqui. Não é um cachorro para chegar na sua casa e destruir a casa, ficar latindo, ficar louco. E já existe cavaleiros com essas características. Porque o pessoal começa a misturar. Tá desviando, né? Tá desviando. Exatamente. Você falou que até 8 quilos, é isso? Até 8 quilos. Tanto o macho quanto a fêmea? Tanto o macho quanto a fêmea. Eles têm devem ter a mesma altura? Sim, peso. O padrão ele não caracteriza em altura, só peso, de 5,4 a 8 quilos. Lembrando que as fêmeas elas tendem a ser mais delicadas, né? Não que elas não vão ter o mesmo tamanho que o macho, elas podem ter até o mesmo tamanho que o macho, mas o macho ele tem um score corporal maior, porque ele tem mais musculatura, ele é mais forte, e como nós humanos, né? Então, as fêmeas, elas não necessariamente o pessoal fala assim, eu quero uma fêmea porque ela vai ser menorzinha. Não, ela vai ser mais delicada, né? Ela vai ter um rostinho mais delicado do que o macho, as patinhas mais delicadas, exatamente. Mas ela não vai ser menor que o macho. A fêmea tem cara de fêmea, o macho tem cara de macho. O macho tem cara de macho, exatamente. Boa. Fala pra gente das cores. Eu vou dar uma fuçada aqui e aí eu vou mostrar aqui. O padrão da raça ele diz que são 4 cores que são aceitas, que são os bicolores e os tricolores. Bicolor, no caso, é o Blenheim, que é o branco e marrom, né? Tricolor, branco, preto e marrom. Rubi, que é o todinho marrom, que é essa mesma tonalidade do marrom dela aqui, né? Que é todinho, não pode ter nenhuma infusão de branco, né? Nessa pelagem. E o Black Tan, que é o preto e marrom, que também não pode ter nenhuma infusão de branco. Na criação, a gente não pode misturar essas cores. Não é que não pode, o correto é você não misturar. Por quê? Vamos supor que eu pegue um cachorro bicolor e acasale com um cão sólido, vamos supor que seja o Rubi ou o Black Tan, ele vai vir manchado. Ele não vai vir 100% com essa característica, né? Então, a gente fala para evitar. E a mesma coisa do Black Tan, a gente não mistura. Agora, os tricolores e os Blenheims a gente pode misturar, porque vai nascer só ou aninhada toda Blenheim ou toda tricolor. Vamos lá, que é
Se você... Aonde que eu tenho Você essas... tava no meu Instagram, Tava. e aí tinha uma foto que eu postei ontem, inclusive, que são de 3... Essa aí. São 3 cães de hotelzinho que ficaram, também são de nossa criação. Aí, aqui a gente tem 3 cores, tá? Vai faltar só o Rubi. Esse aí é o Blenheim, que é igual a Ayo que tá aqui, não. Como é que é o nome, a cor? Blenheim. Blenheim. Nossa. É o branco que é esse aqui. Exatamente. Que é ela. Que é ela, exatamente. Tá. O do meio é um Black Black Tan, que é o preto e marrom. Do lado, tricolor, branco, preto e marrom. E vai faltar aí só o Rubi, que eu acho que tem uma foto aí também que eu postei esses dias. Deve ser a terceira foto aí. Essa aqui? É aqui embaixo, ó. Essa que é o Rubi, que é o todinho marrom. Tá vendo? Ali não tem uma marcação de branco. E é assim que deve ser. Por isso que eu volto a falar do padrão. Quanto é importante o padrão? Hoje em dia o pessoal mistura muito as cores. Então você já vê um Rubi com o peito branco ou com uma pata branca. Obviamente é um cavaleiro, mas ele não está dentro do padrão. Para uma exposição não seria o correto. Entendi. Né? Para a gente seguir o padrão correto, não deveria ser feito esse tipo de acasalamento. Então eu sou bem chato com questão de padrão. Não só por questão de exposição, porque como eu falei para vocês, se existe um padrão, eu acho que ele tem que ser conservado, exatamente. Então, tanto o Black Tan quanto o Rubi, eles não podem ter invasão de branco na pelagem, eles têm que ser exatamente sólidos, e eles só podem acasalar entre eles, Black Tan com Rubi, ou Rubi com Black Tan. E o Blenheim, ou Blenheim com Blenheim, ou Blenheim com tricolor. Né? Pra gente ter essas duas e aí, cores. tipo, rezar pra ver o que vem. Ou meio que já... Não, se eu fizer X com Y, vai dar W. Não, se você acasalar Blenheim com tricolor, você vai ter na ninhada Blenheims e tricolores. Tá? Se você acasalar Black Tan com Rubi, você vai ter os dois também. Lembrando que o Black Tan, que é por questão de ser preto, ele tem uma dominância maior. Então, na ninhada vai vir muito mais os pretinhos do que o Rubi. Entendi. Tá? Mas vem as duas cores. E aí, quando vem uns Rubi diferentes, você fala, opa, esse aqui tem que ficar comigo. Porque às vezes acontece, às vezes Se você fizer um acasalamento, vamos supor, nada me impede de acasalar um cachorro como ela aqui, né, que é uma bicolor, com um Rubi, tá? Vai vir, se der sorte, você vai vir com um Rubi inteiro sólido, mas pode vir com um cachorro manchado. Se vir com um cachorro manchado, aconteceu. Tá tudo bem porque ele é um cavaleiro, mas ele vai ter a pelagem manchada. Não está dentro do padrão. Vai ser um cão que vai servir para uma exposição, por exemplo. Ou para uma reprodução, no caso do seu canil. Não seria o indicado, né? Mas o pessoal costuma fazer. Eu, particularmente, não indico. Né? A raça já tem um pool genético, apesar do pool genético ser muito pequeno, ela já tem um pool genético aí de sólidos e bicolores ou tricolores muito bem formado. Então a gente não precisa mais fazer esse acasalamento que eles faziam antigamente para conseguir essas características. Né? Hoje em dia a gente consegue um cachorro bom tricolor, um cachorro bom Rubi, uma Black Tan para a gente fazer esse acasalamento e ter as cores totalmente separadas. E Tan com Tan pode? Tan com Tan pode, Rubi com Rubi pode também. E aí também. É só Rubi. Só Rubi, só Black Tan. Entendi. Porque quando você começa a ver outras, né? Você fala, não, porque a genética do pai, não sei o que, não sei o que lá, pode vir nesse aqui e a gente não esperava aquela cor. Se você tiver na linhagem um cachorro bicolor ou um cachorro tricolor, pode ser que venha um cachorro manchado mais pra frente também. Sim. Genética é assim. Sim. E isso aqui é um macho? Esse é um macho. Esse é um macho de 8 meses. Não, eu tô falando porque tipo assim... Cara, né? Porque sim, mais bravinho, sim, assim. E se você... É que assim, ele não tá aqui, mas ele é menor do que a Ayo. Tá? Ele é menor do que a Ayo, mas ele tem a cara mais forte. Você falou uma coisa de mais bravo, mas é engraçado. Porque o pessoal muito me pergunta nas exposições. O Black Tan e o Rubi, por questão... O Black Tan, principalmente por causa da questão da sobrancelha, dá essa impressão que é um cachorro tá bravo, ele tá com uma cara de nervoso. Não é. Inclusive, ela é a Stacy, ela é um doce, essa cadela. É uma fêmea, né? É uma fêmea, fica bem óbvio, né? Ela é mais fofinha. Se você olhar, mas mesmo assim, o pessoal fala assim, mas essa sobrancelha dá uma impressão de que tá bravo, que tá franzindo a testa. Ou então até o Black Tan, o pessoal fala assim, por causa o Black Tan não, desculpa, o tricolor. Por questão da sobrancelha. Mas não são, eles são... Não, eu acho que é o charme que dá mais expressão. Sim, tem um rosto mais expressivo. Expressão, exatamente. Eu tenho uma qualquer tricolor que ela é bem parecida. Essa daqui, né? Uhum. Bem parecida com... É inglês? As fêmeas são bem sexuais mais do que os machos. Então, assim, para quem tem criança em casa, pega uma almofada, pega uma perna de uma criança e fica subindo, roçando, exatamente. Os machos também, mas as fêmeas elas são mais sexuais do que os machos. E quantos filhotes tem? Em torno de 3, 4. A minha cadela que dá mais filhote dá 5. Mas também 5 num tamanho desse, sim, né, cara? Sim. Pensa que até 8 quilos, né? Sim, então... até 8 quilos.
quilos é bastante também. É bastante. Vou ver na pergunta, né? Então vai, começa aí que eu vou puxar aqui vou procurar a Dama e o Vagabundo. Ai, hoje as emoções serão destruídas. Já? Então, vamos lá. Eu tenho uma pergunta que vai ser um divisor aqui. Vai ter briga nos comentários, tenho certeza. O filme A Dama e o Vagabundo, tá? O Rafa vai puxar aqui. A dama é o quê? É um cocker? É um cavalier? Porque eu já ouvi falarem que é um cavalier. E eu sempre achei a minha infância inteira que era um cocker. Tanto que eu tenho um cocker, justamente. Sempre foi o meu sonho ter um cocker por conta dessa bendita cadela. Então, e aí? É um cocker ou é um cavalier? Então. Não, olha que louco, depende muito da foto. Se pegar uma foto assim, beleza. Agora, se você pegar isso aqui, ó. É uma discussão. Não, mas não vamos entrar nisso. Isso é atrocidade. Isso aí não nem põe, isso não presta, não. Tô falando da animação. Da animação, não, porque eles fizeram o live action, né? E colocaram esse cachorro que parece vira-lata, entendeu? Sim. Então, tira isso daí, coloca a animação da minha infância. É porque existem dois tipos de cocker, né? Então parece que é uma mistura dos dois. Na verdade, é uma discussão bem grande que tem, tá? Porque, se você olhar fenotipicamente, a carinha é de um cavalier, né? Tem um olhar doce, tem as orelhas longas. Parece com um cocker americano também. Calma. Só que se você olhar no desenho, ela não tem a cauda completa, ela tem a cauda curtinha, que seria de um cocker americano, né? E também a cor dela não existiria na cor de cavalier, porque ela é toda dourada, praticamente. Ela tem um tom dourado mais claro e o dourado mais escuro. O cavalier ele é branco com dourado, né? Então a discussão é muito grande. Algumas pessoas dizem que é um cavalier King Charles Spaniel, e alguns dizem que é um cocker americano. Mas ainda não tem 100% Olha, botaram até um cavalier do lado aqui, ó, do cocker aqui, ó. A cauda bem curtinha. Não, realmente, ela tem uma cauda curta. Ela tá abraçada com o vagabundo. Entendeu? Então, assim, é um cocker. É o que você quiser. Não destrua os meus sonhos. É o que seu sonho desejar. Porque, na verdade, é uma mistura. Se você for pegar aqui, mano, fantástico isso que você trouxe em relação a cor, etc, tal, rabo. A gente vai falar que não. Sim. Eu acho que eles fizeram uma mistura, assim, né, de um spaniel, É muito mais parecida com um cavaleiro que com um cocker americano, né? Eu também acho um pouquinho. Só um pouquinho assim. E até no filme a questão da docilidade da raça e tudo mais. Também é doce, mas é um cão muito agitado, é um cão que tem um grau de atividade muito alto, que ela já não tem no filme. Mas ela é um desenho, ela é um cocker. Ela é um desenho, ela é um cavaleiro. Dizem que o vagabundo é um schnauzer. Ela tinha quase um schnauzer, né? Sim. Mas ele não tem. O cocker americano, ele tem uma testa muito reta. Não sei se é tão. Exatamente. Ali, aquela primeira foto, ali, ó. Não, mas isso aqui. Não, isso daqui é um americano. Não é o inglês. O americano lá no começo tem uma foto lá em cima, a primeira lá, ó. Bem parecida. Essa daí, ó. Que parece muito com a. Só a cor que não, mas o olhar, né? O semblante. Bom, enfim, não vamos, porque meus sonhos não foram destruídos dessa vez. Ainda. Mas é bom que nem se você vira pra mim e fala assim, eu falo, cara, é óbvio, não precisa nem. Mas eu não manjo da cor exata, que nem o negócio do rabo. Sim. Nunca tinha me ligado nisso do rabo. Porque agora não se corta mais, né? Sim, do cocker, mas antigamente era o padrão. Sim, antigamente podia cortar a cauda, hoje não pode mais. Agora vamos lá, falando sobre a sua criação. Como é que é feita? Ela pode ser feita naturalmente ou tem que ser ou precisa ser inseminada? Ela pode ser feita naturalmente, ela pode também ser feita inseminada. Com a inseminação, a gente tem uma garantia maior do que com a monta natural, né? Porque o cachorro, a partir do momento que ele identifica que a cadela está no cio, ele pode montar nela em qualquer momento. E aí depende da cadela, como eu falei para vocês,
Cavaleiro é um cão muito sexual, tanto o macho quanto a fêmea, mais a fêmea do que o macho. Então pode ser que tem fêmeas que aceitem acasalar, vamos supor, e ela nem tá ovulando. Então, e o macho tá ali cobrindo. Aí, quando ele realmente tiver que cobrir, que ela estiver ovulando, ele já tá cansado, porque ele tá dias cobrindo essa cadela. Então, pode ser que nesse cio ela não pegue a cria, porque ele já estava cruzando há muito tempo, desperdiçou todo aquele esperma na cadela e ela não estava ovulando. Então, por isso que a gente prefere fazer os exames nos cães, que são, na verdade, a coleta vaginal dela, né, para a gente fazer uma lâmina para ver se realmente ela está ovulando. E com isso, um exame complementar é o exame de progesterona, que a gente faz, que é o exame de sangue, para ver se ela realmente está ovulando. E aí a gente não gasta a energia do macho e não gasta também a fêmea, porque uma fêmea que também fica acasalando muito tempo, o risco dela ter uma infecção de útero é muito maior, porque aquele cão está ali ejaculando naquela cadela sem necessidade, porque ela não está ovulando. Então pode ser que ela tenha uma evolução para uma piometra, que a gente diz, que é um problema de infecção nos ovários, né? E a gente tem que castrar esse animal mais para frente. Então, a gente evita ao máximo de fazer a monta natural, a não ser que realmente, olha, eu fiz os exames, tá tudo ok, ela está ovulando, eu posso fazer a monta natural se o macho for da minha criação, se estiver tudo ok com ele, se ele estiver bem de saúde, eu faço a monta natural. Agora, a inseminação tem um lado bom que ela não vai ficar ali 40, 50 minutos grudada com o macho, né? Dependendo do macho da fêmea sofrendo, não tem aquele desgaste dele, é muito mais rápido, e a gente consegue fazer aí também a indusão de alguns antibióticos nesse esperma para evitar que ela tenha essas infecções. Então, mesmo que ela não pegue cria, por algum motivo ela não pegue cria, ela não vai pegar uma infecção. Isso é muito bom já na veterinária que a gente tem hoje em dia, por questão de estudos. Então, a gente previne algumas doenças aí fazendo a inseminação e tem um acerto muito maior do que uma monta natural. E geralmente, quando pega... como é que você falou? Pega cria. Quando pega cria, sim. Quantos filhotes? Depende da fêmea, mas o cavaleiro em torno de 3 a 5 filhotes. De 3 a 5. De 3 a 5. Depende da cadela. Eu tô abismado, tipo... Não, tipo, tô de boa. Gente, é o cachorro de um rei e de uma rainha. Hein? Exato, é um rei e a rainha praticamente não fazia nada o dia inteiro, é isso aqui, exato, o cachorro me sirva. Mas aí se você tá procurando um cachorro justamente que ele não te deu, depois de adulto, tá? Que ele não te dê trabalho, que ele seja realmente de companhia, porque até mesmo o Cocker, que eu tenho, ele é um cachorro muito bom para companhia, para família, é aquele cachorro que se você quiser ficar dormindo a tarde inteira ele fica, mas tem uns momentos que ele tem uns picos de energia que se você não gastar ele vai roer sua casa, ele vai ter uma série de questões. E o Cavalier, tipo... Isso é um ponto importante pra gente colocar na raça. Lembrando que, obviamente, ela tá cansada, você gastou a energia dela para quê? Não, ela não tá cansada. Não, ela chegou na bolsinha aqui, ó. É um cão, como eu falei, é um cão de companhia. Então, eles são cães da família. Se eu quiser agora sair para um parque e correr, ela vai me acompanhar. Tá? Se eu quiser ficar quieto no meu sofá, ela vai me acompanhar. Se eu quiser sair só para dar uma volta, ela vai me acompanhar. É um cão de companhia, é um cão que vai me acompanhar onde eu estiver. Obviamente que a gente tem que ter alguns cuidados, isso falando sobre a raça, porque é um cão braquicefálico, então vamos supor, agora são 3 horas da tarde? 3 e 5. 3 horas da tarde. O sol tá muito forte lá fora. Eu não posso sair para fazer uma caminhada com um cão desse. Com nenhum, na verdade, né? A gente deve estar, mas os braquicefálicos muito mais, né? Por questão do asfalto, que vai estar quente, e o calor, né? Mas é um cão que, se eu passear de manhã ou no final da tarde, ela vai me acompanhar tranquilamente. Se eu quiser brincar, ela vai me acompanhar nessa brincadeira. Mas se eu estiver aqui conversando com vocês, se eu ficar aqui até 1h da manhã conversando com vocês, ela vai ficar aqui tranquila até 1h da manhã, sem fazer nada. E foi o que você falou, tipo, tem que se levantar, fazer xixi, senão fica aí, Se não fica. É um cão, eles gostam tanto de companhia que eles preferem deixar de comer, deixar de fazer as necessidades para ficar do lado do proprietário, para ficar do lado do dono. Caramba. Cara, você abriu um ponto legal. Questão de saúde. O que a gente pode encontrar? Putz, Rafa, às vezes acontece, às vezes não acontece, mas tem que ficar de olho em XYZ. Você já falou sobre ser braquicefálico, que é uma coisa que a gente tem que ficar de olho, né? Então, tipo, não vou expor o cachorro a um sol gigante, a um calor excessivo, etc. Não é um cão que não é um cão que pratica esporte. Não é um cão que tenha grau de atividade alto. Ele não precisa gastar energia, tá? Lembrando que você mesmo falou que você está com um filhote adestrando. O filhote ele vai ter mais energia, então ele vai ter um gasto maior. Um cão adulto, não. Né? Se você quiser, é o que eu falei, se você quiser fazer um exercício, ele vai fazer. Se você não quiser, ele vai ficar tranquilo. Ele não tem essa necessidade de gastar energia. Ele não vai destruir a sua casa, os móveis, porque ele tem que gastar essa energia. Não vai fazer isso. Né? Ele vai acompanhar você no que você quiser.
E o que pode vir de saúde que a gente tem que ficar atento? As pessoas que estão assistindo a gente, que desejam, a partir de agora, ter um Cavalier, falar, opa, tem que ficar atento nisso, naquilo outro. Isso é extremamente importante, tá, gente? Questão de saúde no Cavalier. Como é uma raça que tem um pool genético muito pequeno, eles apresentam alguns tipos de doenças. O pessoal conhece, os veterinários conhecem a raça como o cão problema, o cão doente. Sério? E não é verdade. Tá? Obviamente que a raça tem muitas doenças, porque o pool genético é muito pequeno. Como eu falei para vocês lá atrás... Segura. O que é o pool genético? O pool genético é a quantidade de animais que tem daquela raça. Tá? Então, vamos supor, como eu falei para vocês que lá em 1800 deixou de existir a raça para ter o King Charles Spaniel, e aí eles ofertaram um prêmio para voltar para essa raça, que era a raça que tinha nas fotos, né, na época do Rei Charles, né, que é o King Charles Spaniel, o Cavaleiro King Charles Spaniel de hoje, começou a fazer muitas cruzas entre familiares, porque não tinha mais. Entendi. Então a gente usava irmão com irmão, mãe com irmã, fechamento de sangue, exatamente. Então as doenças começaram a aparecer, né? Só que para isso existem testes genéticos. Infelizmente aqui no Brasil a gente está muito atrasado, apesar de já ter algumas raças que a gente já consegue fazer testes genéticos aqui no Brasil, a veterinária ainda está muito atrasada, diferente de animais de porte grande, que a veterinária está lá na frente, né? Então a gente tem que mandar fazer os exames fora do Brasil. Por isso o custo da raça também é muito alto. Entendi. Né? Então, assim, se você falar, poxa, o investimento na raça é muito alto, por que é tão caro um Cavalier? Porque a raça ela exige, eu não posso simplesmente, por ser um criador, pegar um Cavalier macho bonitinho e uma fêmea bonitinha e colocar para casa lá só porque eu achei os dois bonitos. Porque o problema que eu vou ter lá na frente geneticamente é muito grande. E eu vou ter que pensar que eu estou introduzindo isso numa família, né? Que pode ter crianças, que vai ter apego emocional, né? Sim. Que é uma alegria para a família, né? Então a gente tem que fazer esses testes genéticos. Existem 3 doenças na raça que é muito importante que são testadas geneticamente, que é o curly coat, dry eyes e episodic falling. Tá? São doenças genéticas da raça, que existem testes genéticos para prevenir. Então, assim, pai negativo e mãe negativo, consequentemente, o filhote é negativo, aquela ninhada vai ser negativa. Então, por isso que tem que ser feito esses exames nos cães. Né? Por isso que a raça ela tem um valor elevado, porque a gente tem que mandar para fora e esses exames não são baratos. Fora isso, que são as doenças genéticas testadas, que a gente consegue dar garantia para o nosso cliente que está adquirindo um filhote. Por quê? Porque eu sei que o pai é negativo e a mãe é negativa. Existem as doenças multifatoriais, né? Que aí a gente entra, como todas as outras raças, luxação de patela, displasia coxofemoral e o principal da raça, que é a doença que é mais conhecida, que é a doença da válvula mitral, que é o coração, né? Essas doenças a gente não tem como dar garantia para um proprietário que não vai apresentar em qualquer momento da vida. Por quê? Por mais que os pais sejam negativos e a gente faz exames para eles serem negativos, não quer dizer que em qualquer momento da vida, por causa do pool genético, da linhagem, que a gente não sabe lá atrás o que foi um tataravô, um bisavô, né? Se ele teve ou não. Então pode ser que num filhote para frente venha a ter. A doença cardíaca, por exemplo, a IO ela é testada, ela não tem nada de doença da válvula mitral, ela não tem nenhum grau de doença. Então, assim, pode ser que os filhotes venham todos negativos? Pode ser. Pode ser que em algum momento da vida um filhote ou um filho ou um neto dela venha apresentar doença da válvula mitral? Pode apresentar. Lembrando que o Cavalier, a maioria deles, entre seus 7, 8 anos, vai apresentar algum grau de deficiência da válvula mitral, entre grau 1 e grau 2. Vai ter que tomar medicação? Não. Vai ter que fazer alguma coisa diferente? Não. Mas toda vez que você fizer o exame cardíaco ecocardiograma, vai apresentar aquele batimento errôneo. Tá? Então, assim, tem que acompanhar? Tem que acompanhar. Porque, vamos supor, fiz com 7 anos, deu grau 1, vamos supor. Ok. Fiz depois de 7 meses, deu grau 1. Ok. Fiz depois de 1 ano, deu grau 1. Ela vai manter a vida inteira ali, né? Até seus 13, 14 anos. Não vai ter uma evolução da doença. Agora, teve uma evolução, a gente vai entrar com um cardiologista e entrar com uma medicação para evitar que esse problema seja grave. Mas não é um cão doente. Eu volto a falar, todos os criadores que são éticos, que gostam da raça, que não estão criando só por questão do valor, eles têm que te apresentar esses exames. Tem que ser feitos exames, porque mesmo eu, criando há anos a raça, cuidando com todos os exames, não vou te falar que eu nunca tive problema. Eu tive muitos problemas com a raça, tá? E a gente tem problemas com a raça, mas a gente evita o máximo possível que tenha. Por isso que a gente faz os exames em todos eles, para a gente evitar, e não é um cão doente. Como eu mostrei até esses dias um vídeo, eu tô com um cão com 14 anos no meu colo, outra com 13, eu tenho a minha primeira cavaleira morreu com 24 anos, que foi aquela que eu falei para vocês que eu comprei da senhorinha, eu tenho cachorros com 18 anos em casa, a minha terceira idade está gigantesca lá em casa, mas é uma questão de qualidade de vida, de alimentação e enriquecimento ambiental, que eu acho principal para a gente cuidar da saúde mental do cachorro e da saúde corporal também deles. Mas é uma questão de criação e como você leva isso. E o proprietário que pega um cão desse não tem que pensar nas doenças,
né? Ele tem que pensar que é um cão para ser companhia, que vai ser um cão para felicidade. Às vezes a gente chega com um proprietário chegando em casa falando assim, mas será que ele vai ter doença do coração? Será que ele vai ter... É melhor você nem ter um cachorro. Já ansioso, né? Exatamente. Ou então leva no veterinário, o veterinário já fala para ele, ele vai ter doença do coração, ele vai ter isso. Não, não necessariamente. Não é um cão, se for de um criador idôneo que fez os testes... Mais baixo, já está incomodando ela, né, a rainha. Então, é um cão que tem saúde sim, que vai ter uma longevidade de vida alta sim, mas que exige alguns cuidados na raça. Não pode simplesmente porque é bonitinho, vou colocar para casa lá. Isso é um ponto também, por que os criadores idôneos entregam os seus cães castrados? Porque exatamente um proprietário que é leigo, ele não tem essa noção. Ele simplesmente acha o cachorro dele lindo, maravilhoso, e ele quer ter um filhotinho desse cachorro lá para frente. Aí ele vai cruzar com a vizinha. Exatamente. Ele não sabe o que vai implicar lá para frente, né? Por isso que é muito importante hoje em dia você fala assim, meu cachorro tem pedigree? Tem pedigree. Legal. As pessoas acham que o pedigree é só para afirmar que esse cachorro aqui, ele é um cachorro 100% cavalheiro. E não, o pedigree ele dá ali toda a sua árvore genealógica, ele dá todo o estudo daquele cão, né? Aqui no Brasil, agora a CBKC, ela vai entrar com estudo genético dentro do pedigree que a gente ainda não tem, que eu acho absurdamente um erro, porque lá fora, os cães já são testados geneticamente e já vai no pedigree esses testes genéticos, né? Aprovando que aquele cachorro não tem nenhum tipo de doença. Isso é muito importante, né? Então, quando você tiver um pedigree na sua mão, não ache que é para você colocar num quadro e falar, que bonito, meu cachorro é um cachorro 100% de raça. Não, é um cachorro que tem um estudo lá atrás, que tem toda a parte da árvore genealógica dele lá atrás, com um estudo para ele vir hoje com saúde e fazer a sua família feliz. Boa. Cara, me diz uma coisa, você falou sobre a idade, aí você me assustou. 24 anos? Sim. Qual que é a média? Tem uma média? Você falou, eu tenho 18, 13? A literatura fala entre 9 e 13 anos de idade. Tá? Até por questão 24 é a Dercy Gonçalves, sim, cara. Sim, ela já estava. Eu tenho até uma foto dela no Instagram, mas ela estava assim. É uma senhorinha, uma tricolor senhorinha. Mas eu tenho cachorros de 18, tenho de 16. E tem alguma variação com relação à longevidade nas cores? Não, né? Alteração nem de temperamento, nem nada. Aquela coisa que a gente falou da marcação, que o pessoal acha que é mais bravo ou tá mais nervosinho por causa da marcação, não. Não tem alteração por causa de questão nem de sexo, tá? E nem questão de cores. Cara, você que vai ter que falar aí onde que tá isso. Eu acho que tá um pouco mais lá para baixo. Eu vou ver se até coloca ela em destaque. O pessoal pergunta muito. Tem que botar essa... Falando em destaque, tem algum que você fala assim, cara, tem que responder essa, hein? Tem gente que... Não, eu arranco. Já arranquei de todo mundo essa daqui. Tem algum que você fala, esse aqui é meu preferido, tipo, ninguém vai dar vida, esse aqui não... Tem. Na verdade, tem dois, que é um agora que... Mas, se você voltar um pouquinho para cima, esse que tá deitado aí no sofá. Esse aqui. Esse aqui. Aí da orelhona. Esse é o David, é um cachorro que tá com 9 anos de idade. Ele é o cão que mais ganhou Best in Shows no mundo, e na raça Cavalier, tá? Foram 54 Best in Shows, o melhor da exposição em 54 pistas. É um cão que trouxe muitas alegrias pra gente. É um cão que, dentro do padrão, para mim, ele é excelente. Ele é perfeito. Ele é perfeito, olha os olhinhos. E ele trouxe o conhecimento da raça para o Brasil. Porque até então, nas exposições, eu já ia há quase 6 anos em exposição e ninguém nem olhava para mim. Ninguém nem passava batido. Ganhava raça, mas passava batido no final dos grupos, nunca fazia o melhor da exposição, nunca fazia o melhor de grupo, passava batido. E ele veio como estrela, assim. Se você vê ele hoje, ele é assim, exatamente como tá aí, morto. Eu falo, meu, David, pelo amor de Deus, vamos viver, né? Mas se você coloca a guia nele e põe ele no chão, ele se transforma, ele fica alucinado. Sama, cara, todos os criadores que vieram aqui até hoje, não teve um que não falou isso sobre um dos seus melhores cães. Sim. Tipo, a hora que você põe o cachorro, põe a guia no cachorro, põe o cachorro na pista, o cachorro se transforma. Todos eles falaram a mesma coisa. Tem esses cachorros... eu chego a me arrepiar, porque é verdade. Ele fica alucinado, assim. E era um cachorro que eu segurava na ponta da guia e andava lá na minha frente. Tem vídeos dele aí no Instagram que é uma loucura. Assim. É por isso que saiu. Pegando todos os prêmios, né? Esse é um. E um pouquinho mais pra cima é o Jimmy, que é... Peraí, que já me perdi aqui já, hein? Esse aqui, ó. Esse aqui. Do lado direito, Esse é o Jimmy, é um cão que a gente importou da Inglaterra. Eu demorei... ia te perguntar sobre isso. 13 anos para comprar esse cachorro.
13 anos? Porque o proprietário, infelizmente, a raça cavaleira é muito difícil de você conseguir comprar, tá? Principalmente fora. Porque, infelizmente, eles têm um preconceito com a gente brasileiro, eles acham que a gente ainda é índio, a gente vai morar numa oca e levar seu cachorro pra... Aí tu coloca o nome dos cachorros de coisa, aí vai complica. Acham isso. Então, esse criador, para mim, é um dos melhores criadores que tem no mundo. E aí eu demorei 13 anos de negociação com ele para conseguir trazer esse cachorro. E ele é uma alegria lá em casa também. Ele é o cão número 1 do Brasil em 2022, 23 e 24. E agora 25 também está como no cão número 1 do Brasil. Ele é, para mim, um espetáculo. De questão de pelagem, de estrutura também, ele é o melhor. E trouxe um pool genético para nossa criação aqui, maravilhosa, assim. E sangue novo, né? A gente precisa, como eu falei para vocês, como o sangue é muito fechado, a gente tem que pegar o máximo distante possível para a gente evitar essa consanguinidade na raça, trazendo muita saúde. E com essa dificuldade de você conseguir importar esses cães de lá de fora, como é que faz? Como é que você está há 20 anos fazendo isso? Com muita dificuldade. E aí, em 2021, quando o David brilhou, abriu todas as portas do mundo inteiro pra gente. Aí todo mundo, agora eu quero também, né? Sim. A gente é muito conhecido na raça exatamente por causa do David. Porque o mundo inteiro quis comprar o David da gente. Entendi. O David é uma alegria, mas assim, é o meu cachorro, jamais vai sair de casa. E recebi, assim, fortunas. Sério. Pra ele sair de casa. O Rei Charles ofereceu. Fala um número. Não, pode falar, que é. Não, a gente recebeu de um criador, não, de um criador inglês, 1 milhão. Sério? Tipo, eu pago 1 milhão pelo cachorro. À vista, chegou igual Latrell. É minha vida, na verdade. Não, tipo assim, mas não tem como. Se você pensar, cara, Não tem muita como. grana. O que ele trouxe pra gente não tem preço que eu devolva pra ele. Não tem preço. Não existe dinheiro no mundo que pague. Sim. Cara, que louco, hein? Né? 1 milhão é grana, né? Tô tentando achar a de 24 anos. Qual era o nome dela? Ela tá mais pra baixo. Era Stacy, de pedigree era Stacy, que ela chamava. E, cara, tô vendo aqui. Tem você aqui. Você também é handler? Eu apresento meus cães. Você que apresenta seus cães? Eu apresento meus cães. Você não tem um handler? Não, os meus cães são meus. É por isso que ele tem 50 mil cães no canil dele, porque... Você pode olhar qualquer criador de cavaleiro, você pode olhar qualquer handler que apresente cavaleiro. Não tem estado que tem meus cães. Não vai ter. No mundo, eu recebo várias mensagens. Eu recebo gente, o David e o Jimmy que tá em cima com... O David não, o David e o Jimmy que tá aí com essa filhotinha, ó, embaixo. Olha o tamanho dessas orelhas. Não tem no mundo quem consegue manter essa pelagem como eu mantenho. Porque sou eu que cuido. Eu, pessoalmente, nem funcionário meu no canil encosta nos meus cães. Sério? A pelagem só eu que cuido. Eu que cuido de tudo. Tu não tem vida, né? Porque... Não, porque... Putz, olha, eu vou falar um negócio. O pelo do cocker é misericórdia. Sim. 50 cachorro. 40 e quantos? 44. 44. Aí você tem que chamar todos para comer, todos para fazer xixi, escova. Meu Deus! Sim. É muito trabalho. Nossa! É muito trabalho. Mas por isso que a gente é conhecido aqui, muito bem conhecido aqui no Brasil e fora. Isso aqui é maravilhoso. Olha isso aqui, velho. Eu já tive um cavalo. Não, eu não devia, mas eu quero que você fale um pouquinho sobre essa sua experiência com o cavalo. Eu quero achar, eu quero achar a mais famosa. Sabe uma criança frustrada? Fui uma criança frustrada que não podia ter bicho em casa. Seus pais não deixavam. Não, minha mãe era um terror, gente. Pra você ter noção, eu cheguei a pegar rato de rua para levar para dentro de casa, de tão alucinado que eu era com bicho. E aí você virou veterinário, tipo, as pessoas queriam te matar. Sim. E aí, mas com 18 anos eu saí de casa e falei, vou ter todos os bichos que eu quiser. O que eu quiser. E eu tenho todos que eu quero. Tem algum que você fala, esse aqui eu ainda não tenho, mas eu vou ter? Tipo, não de cachorro. Não, já tive cobra, sabia? Desfiz dela com muita dó por causa da minha mãe e porque ela estava muito grande. E eu tive um problema muito grande com ela, porque era uma jiboia, na verdade. Só que ela estava com quase 3,5 metros. Você é louco. E ela não estava mais sustentando ela com um twister, né? Que é o ratinho. Ela queria um cavaleiro. Não, o criador falou para mim que eu tinha que dar coelho. Sem condições, né, gente? Por mais que venha batido, para mim não dá. Aí, para mim, ali pegou firme no coração. Falei, não tem condições
Gente, que cavalos maravilhosos. E os cavalos? Fala dos cavalos. Da onde surgiu você gostar de cavalo? Por que você... Por quê? Para mim é o bicho mais lindo que existe na face da Terra. Também acho. É mesmo? Mais bonito que os Mais cavaleiros. bonito que os cavaleiros. É o bicho mais lindo que existe na face da Terra. Cavaleiro é um doce, isso aqui é amor, mas cavalo ele te acalma. Ele faz o seu coração bater do jeito certo. Você tá ansioso, você tá nervoso, estressado. O cavaleiro coloca seu coração no batimento correto. Ele coloca no batimento junto com o dele. Ele não deixa você fazer nada para ele que vai machucar. Por ele ser uma presa, eles são muito assustados, eles são muito melhores. Então, você tem que chegar com calma e esperar eles chegarem até você. E quando eles chegam até você, eles transformam a sua vida. É uma coisa impressionante. Por isso que existem vários estudos que falam que o cavaleiro ele coloca a sintonia do seu coração no lugar certo. Existem vários estudos de pessoas com deficiência. Por isso que ele é muito usado. Exatamente. Muito usado em ecoterapia, até na psicologia hoje em dia o pessoal está fazendo muitos encontros para acalmarem as pessoas. Eu sou completamente apaixonado. Quantos você tem? Eu tenho 3. Você tem 3. E a mesma coisa, você que... Ninguém mexe, só você. Só eu que mexo, eu que cuido. Essa minha égua aí que tá na foto é uma gypsy, ela tá com a crina quase no chão, e sou eu que dou banho toda semana, sou eu que tranço toda semana, escovo. Eu acho que ele não tem 24 horas no dia dele, não é possível. Não tem as mesmas 24 horas que a minha vida, não. A vida de criador não é fácil, gente. Tem muito... Não tem horário para dormir, para deitar, para acordar. Essa era uma manga larga que estava lá atrás. Essa era de uma amiga minha que ficou um tempo em casa, que ela se mudou e não tinha onde deixar, ela ficou em casa um tempo. Bem alta. Pô, mas eu queria ver a cachorrinha, cara. Já cheguei no... Se tiver aí fácil, você manda aí. Nossa, aqui. Essa daqui que você falou que tá com a crina no chão. Aí ela tinha 2 anos. Nossa, que coisa linda, hein? O meu cheiro preferido é de cavalo. É o meu cheiro preferido do são mundo. demais, né? Nossa. Fala disso. É a mistura do cavalo com o cachorro. Não, fala. Da onde saiu? Por quê? Como? A culpa é da minha mãe. Né? Não podia ter bichos em casa, falei, vou ter tudo que eu quero. Eu amo cachorros e, além da raça cavaleira, eu amo os galgos. Independente de qual galgo for. Eu sou apaixonado por eles, acho eles elegantes, finos, educados. E sou apaixonado em cachorros de porte grande. E eu criei, muito tempo antes de Cavalier, eu criei Afghan Hound, que era a minha paixão. Só que o Afghan tem um temperamento um pouco mais estressado do que um Borzoi. E aí eu criei um galgo, como se parecesse com um Afghan, que não tivesse tanta pelagem, porque eu já tenho muito trabalho com Cavalier, né? E que fosse mais tranquilo e mais calmo. E aí eu conheci um Borzoi numa exposição no Rio de Janeiro e fiquei alucinado. E comprei a Dominique é essa branca e laranja aí que está aí atrás. Ela hoje está com 13 anos, minha senhorinha. E quando ela fez 6 anos, eu falei, ela começou a ficar com a carinha mais branca, eu falei, e não achava outro criador aqui no Brasil, eu falei, não, vou acasalar essa cachorra. Teve uma exposição aqui no Brasil e eu utilizei um cachorro importado para fazer essa cruz, e aí tá a filhota dela. Mas 13 anos, hein? Que água é essa que tu dá pra esses cachorros? Eu quero, porque um cachorro de porte grande assim, sim, eles não têm tanta longevidade, né? Já fico desesperado só de pensar. Ela é a paixão lá de casa. Ela é um doce. Olha a carinha de safado de cavaleiro, tá vendo? Muito fofinho. Olha a carinha de Peralta. Não é isso aqui que a gente quer. Não, é carinha de quem vai morder um calcanhar. Ali tá aprontando ainda. Muito fofinho. Galinha de Angola. Caramba, cara. Se eu não achar aqui, não tem problema. Depois a gente dá um jeito de colocar a foto dela aqui de alguma forma. Agora, eu queria te fazer uma pergunta. A gente põe no post. A gente põe no post, Você deve ter. Não, eu tenho. Depois você manda. Eu queria te fazer uma pergunta em relação aí mais à nossa parte. Tá? O que é a nossa parte? A gente, quando pega cachorro para treinar, obviamente que o cara, quando chegou no adestrador, ele já chamou a mãe de Iná, o Papa não atendeu, né? Passou em todas as igrejas possíveis, e aí vamos testar, vamos ver se o adestrador dá conta. Muita gente já vem com o pé para trás. Você lá, com os seus cães, você tem algo que, tipo assim, geralmente acontece isso, geralmente você vai ter problema disso aqui, em relação a comportamento, adestramento, assim.
Questão comportamental, eu acho que o mais difícil seria mesmo as necessidades no local certo. Eu acho que é o principal. É onde a gente mais A tem problema. raça é extremamente doce, carinhosa e muito inteligente. São extremamente inteligentes. Só que o que eles fazem? Eles pegam a pirracinha por questão de mania. Eles gostam de conforto. Então, é o que eu falei para vocês. Chegou na casa do proprietário, começou a fazer no lugar errado e o proprietário está achando bonitinho, ele já pegou aquilo para ele. Não adianta, já acostuma, né? E aí, para você fazer aquilo ir para o lugar certo, já é muito mais difícil, né? Então, o que eu indico, cavalheiro, desde o primeiro dia que chegou na sua casa, já começar a adestrar da forma correta. Se você não tem essa habilidade, contratar um profissional que vai te auxiliar, não que vai ensinar o cachorro, mas vai auxiliar você, porque eu acho que quem tem que ser adestrado é o proprietário e não o cachorro, né? Esse é o grande problema. Então, ensinando você como deve fazer, como você deve proceder com aquele animal, você vai ter um cão educado pro resto da vida, que é o que eu falo para meus clientes. Começa desde o primeiro dia, não deixa para o segundo nem para o terceiro. Porque o primeiro dia é a felicidade, recebi um cachorrinho em casa, tá todo mundo alegre, todo mundo feliz. Principalmente falando de necessidades, né, cocô e xixi. Ai, fez o meu quarto hoje, que bonitinho, tão fofinho. Fez o segundo dia, fez o terceiro e eu pisei. Pô, ali já virou um problema, né? E pro adestrador depois também é um problema, porque ele já pega o animal com vícios, né? Então, eu acho que essa fase de necessidade, principalmente na fase de filhote, aprender a fazer no local certo, eu acho que é o principal. Agora, de resto, é um cão muito inteligente. Um proprietário consegue ensinar as coisas tranquilamente. É um cão muito dócil. Isso é uma coisa também, um ponto da raça que eu tenho que deixar bem claro que, eu não sei vocês como adestradores, mas a guia é muito importante no cachorro, principalmente no cavaleiro. É um cão que, apesar dele ser spaniel e ele caçar, eu estou andando aqui, vi uma pomba do outro lado da rua, para ele atravessar essa rua e correr um acidente, é muito rápido, tá? É muito fácil de acontecer isso. Outra coisa é você tá sem guia e você tá conversando aqui, a gente tá batendo um papo, ela saiu para dar um passeio. Qualquer pessoa pega esse cachorro, enfia embaixo do braço e leva embora. Porque ela não vai mostrar para mim que tem alguma coisa errada, ela não vai latir, ela não vai rosnar para essa pessoa estranha. Vai chegar a pessoa, vai dar 2 lambidas. Ela vai lamber, vai lançar o rabinho e falar, vamos embora. Tem um sofá na sua casa? Exatamente. O sofá, ar-condicionado é o que eu quero. De resto, eu não quero mais nada. Bem isso mesmo. Aqui, dos meus casos, né, como eu falei, não é uma raça que aparece muito pra gente, até porque, cara, naturalmente você não vai ter problema. Um cachorro extremamente é isso que você falou, né? Então, sim. Eu nunca peguei agressividade, nada do tipo assim. O que eu peguei, os principais casos que eu peguei relacionados a Cavalier, xixi, cocô no lugar errado. Quando você começou a falar, um dos casos que a gente pegou junto, né, era bem isso. O cachorro já tinha feito na cortina daqui, no lado dali, na cama das crianças, não sei o que, não sei o que lá. E, cara... E era um cão adulto, né? Já tinha acostumado a fazer. Já era mais adulto. E, cara, foi bem difícil, ao ponto da família falar assim, ó... eu desisto porque eu não tenho paciência para fazer o que tem que ser feito, do jeito que tem que ser feito, do jeito que vocês querem. E aí, a gente até meio que perdeu o contato, não sabe muito o que aconteceu, né? Fica uma situação meio chata, porque né, parece que é a gente que não resolveu o problema. Mas não é, tipo, diferente de outras raças que a gente pega, cara, agressão, mordida, destruição, reatividade, gasto de energia é uma coisa que os cachorros hoje em dia estão necessitados demais, né? Então, que nem isso, veio um Cavalier, vou levar meu Cavalier para creche. É uma coisa que você tem que parar e pensar, será que seu cachorro necessita real de ir para uma creche, para, sei lá, para ficar em contato com outros cães? Quando você pega a raça, você começa a entender que a companhia dela é muito mais com pessoas do que com outros cães, né? Sim. Como é que é com outros cães lá, você com 40? Eles ficam, não ficam? Preferem mais pessoas? Amam os outros animais, mas o apego emocional com pessoas é muito maior do que com outros cachorros. Eles amam o Borzoi. Eu tenho 6 mastifes tibetanos. Gigante. Gigantes. São extremamente... É muito... O pessoal... Você cobra para entrar lá, né? O pessoal fala assim para mim, nossa, mas você não tem medo dos mastifes pegarem elas, né, e morder? Não, são extremamente dóceis, extremamente carinhosos com todos os animais, tanto com os borzóis. O borzói também tem criador que fala que é um cachorro que, para um cachorro pequeno, como é um cachorro de caça, às vezes o cachorro pequeno saiu correndo, ele dá pega, uma beliscada. Não. Com a gente nunca pegou, nunca tive nenhum problema. Eu tenho 3 borzóis, né? Os outros cães também, tem o cocker inglês também. Então, se dão super bem com todo mundo. Mas tu tem que falar assim, o que eu não tenho, porque é mais fácil, né? Agora, com os cães, com a gente, o apego é muito maior, né? Lembrando que é um cão para companhia, e isso é uma coisa que eu gosto de falar até pro
para os adestradores falarem para os proprietários. Hoje em dia, se você falar para a pessoa, eu quero ter um cavalheiro. Hoje em dia, nos grupos de cavalheiro, o pessoal fala assim, deixei de passar o Natal e o Ano Novo com a minha família porque o cachorro precisa de companhia, ele necessita de companhia, ele tem um apego emocional muito grande com pessoas. Não é o cachorro que tem apego, é você que tem apego. Exato, é verdade. Né? Então, assim, você deixar de conviver com a sua família de humanos para ficar com o cachorro, você está criando uma dependência sua com o cachorro e do cachorro para com você, que é um problema. Porque aí, quando você for viajar, ou quando você for no jantar, ou quando você sai para trabalhar, como que vai ficar esse cachorro em casa? Né? Exatamente. Como que vai ficar esse cachorro? Né? Tem gente que dá um problema assim, de adestramento, uma coisa muito importante que o pessoal me fala muito, agora que eu lembrei, da ração na mão. E aí você condiciona, fica só quer comer se vier na mão. E se você viaja? E se você vai trabalhar? Esse cachorro não come. Eu tinha uma cliente que me ligou desesperada que estava há 20 dias nos Estados Unidos e a cachorra não comia. Também tentava dar na mão e a cachorra não aceitava. O que eu fiz? Eu tive que ir na casa dessa pessoa, pegar esse cachorro, trazer para minha casa, e ela não comia na minha mão, não comia no pote, não comia, não fazer nada. O que eu tive que fazer? Bater essa ração no liquidificador e dar na seringa para ela até ela voltar. Porque ela não comia, de tanta dependência que ela criou daquele proprietário. Então, assim, são coisas que o proprietário tem que se adestrar e chamar um adestrador para ajudar ele nesses pontos, né? O cavaleiro, ele tem essa coisa de, até os seus 4 meses, ele come super bem. Se você derrubar um saco de 20 quilos no chão, ele vai comer os 20 quilos até ficar um leitãozinho e se esvai em diarreia. Dos 4 meses até 1 ano, eles ficam mais chatinhos para comer, que é aí que o proprietário entra dando na mão, ou dando um franguinho, dando qualquer coisa. Aí, se der um franguinho, depois quando ele fez 1 ano que voltou o apetite dele, você vai dar a ração, ele não vai querer comer a ração, ele vai querer comer só o franguinho. Ele vai começar a selecionar. Né? Ou então, eu dei na mão. Depois ele não vai nunca mais deixar de comer na mão. E tem cachorro que realmente pega essa dependência. Então, isso é uma coisa importante das pessoas saberem, que cachorro é associação. Cachorro, ele associa tudo, né? Então, se eu dei comida na mão uma vez, ele gostou, eu vou lá dar de novo, vou dar a terceira, na quarta ele já não vai mais comer no pote dele, ele vai pedir a sua mão. Né? Ou então um cachorro, que nem um filhote. Cavaleiro, como eu falei para vocês, não é um cachorro de destruir as coisas, de morder móveis, essas coisas, mas chinelo, ele gosta de destruir. Então, vamos supor, dei o chinelo Havaianas para ele, ele foi lá e destruiu. Dei o segundo, ele foi lá e destruiu. Dei o terceiro, ele vai achar que o chinelo é para ele destruir. Né? E não é isso que a gente tem que fazer. Por quê? Destruir na sua frente é legal, mas e quando você estiver trabalhando? Quando você não estiver em casa e ele destruir e comer aquela borracha, engolir aquela borracha, a gente tem que abrir para fazer uma cirurgia aí de corpo estranho. Né? O risco da vida para o cachorro é muito grande. Então, tudo que a gente associa, tanto de bom quanto de ruim, tem que tomar muito cuidado. Por isso que eu acho que o ponto de adestradores é muito importante. E o meu cachorro é inteligente, ele vai aprender sozinho, maravilhoso? Vai. Mas você ter uma pessoa que estudou para aquilo, que vai te indicar o que é certo e o que é errado, que vai te mostrar como fazer, é muito importante. Desde o começo, desde o primeiro dia que chega em casa. Aí fica a dica nossa, né? O Kong azul clarinho, que é o Kong de filhote, que ele vai ter mais ou menos essa textura do chinelo, obviamente que não vai ser igual. Sim. Porém, entretanto, contudo, todavia, ele não vai destruir igual ele destrói ali. Vai dar essa saciedade da mastigação, às vezes é só isso. Sim. Que o cachorro está precisando ali, principalmente quando a gente fala de troca de dente. Sim, exatamente. Então, o Kong ali vai ajudar bastante. Agora, cara, fala pra gente das suas instalações lá. O pessoal sempre que você, como criador, fala, cara, eu tenho um negócio lá que é diferente. Que é, sei lá, só eu tenho, ou... Não, sei lá, o que é... A gente estudou muito quando a gente foi construir o nosso canil, né, na verdade, porque eu queria realmente uma coisa diferente, que desse conforto para esses cães. A gente estava na Granja Viana, que é em São Paulo, mas era um calor ali em Cotia, um calor, quando é calor é muito calor, quando é frio é muito frio. Agora a gente está em São Roque. E o meu sócio, ele é arquiteto, e ele pensou numa coisa, eu falei, vamos fazer uma coisa tipo de container. Que eu queria uma coisa sustentável. Eu acho que eu sei quem é o teu sócio. Ele está fazendo um projeto para o Sávio, não é? Fazendo um projeto para o Sávio, E aí, eu queria uma coisa de container que fosse sustentável. O Nelson. O Nelson, exatamente. Ele é criador também, não é? 30 anos de Cocker Spaniel inglês. Quando eu fui pesquisar, todo mundo falava dele quando eu fui pesquisar. Mas ele cria por amor, tá? Ele não cria para comercialização. Muito difícil ele ter um filhote que ele fala, esse vai sair de casa. Ele cria porque ele é alucinado na raça. Alucinado. E aí ele criou esses containers, são containers Reefers de 40 pés. Então você vai me falar assim, Ralf, mas container ele esquenta. Não, porque eles são containers marítimos. Eles são aqueles containers que a gente carrega aí a parte de peixes, né? Toda a parte de enlatados. Então ele não esquenta por dentro. Ele é todo de aço inoxidável por dentro, então ele não enferruja, né?
Quando está muito quente, os cachorros preferem ficar dentro do que fora, a gente deixa tudo aberto porque ele mantém mais geladinho. E no frio, ele não mantém frio. Ele permite manter uma temperatura ambiente, mas sem ficar frio. Então, os cachorros amam, é super fácil de lavar, a gente pode bater vapo em tudo, para lavar uma maravilha, né? A gente mantém, obviamente, com os pisos de plástico, como são cachorros de pelo, senão eles fazem cocô e xixi. Eu não gosto de papel, porque papel dá alergia na pelagem, né? Fica um cheiro insuportável. Então, esses cercadinhos mais altos, eles podem fazer cocô e xixi, que vai para baixo, e depois a gente só levanta e lava. Todos os dias. Pode bater água, vapo em tudo que é isso aqui, né? Que é isso aí, tá exatamente. E a gente tem baldes de água que também são de alumínio, também que mantém a temperatura o tempo inteiro na temperatura ambiente. E a gente tem lá em torno de 6 mil metros quadrados só para os cachorros, questão de parquinho de criança, a gente tem tudo, fomos um dos primeiros a colocar, agora todo mundo tem. Os cachorros ficam livres das 7 da manhã até as 7 da noite, e depois eles vão pro container, que é refrigerado. Obviamente tem porta, tem janela, é como se fosse uma casa, gente. Foi criado totalmente para isso. É isso aqui, né, que você está falando. É exatamente isso aí. Olha que legal, parecem aquelas casas que estão fazendo agora, né, de container. Foi quando a gente começou a fazer, todo mundo falava, vocês são loucos, vai esquentar. Não. Porque o senso comum é exatamente isso, né? Normais, realmente, a gente teria que fazer toda uma modificação para colocar animais dentro, até a gente. São os que eles fazem as casas. Mas a parede dele é muito grossa, né? É uma parede de alumínio muito grossa, que tem isopor dentro, já vem preparado exatamente para manter a temperatura. E tem uma parada que eu vi você falando, que eu acho importante você trazer, em relação ao coxo de água elevado. Sim. Fala isso. São cães de orelha longa. Boa. Né? São cães de pelagem longa. Então, assim, isso até para um proprietário. Fala assim, Rafa, como que eu vou manter? Existem vários potinhos no mercado hoje em dia que você consegue fazer com que o cão não molhe. Mas a maioria deles, ou o buraco é muito pequenininho, ou é aquela boia que, se o cachorro quiser bater a pata, se ele bater, ele vai esbarrar e vai se molhar inteiro. Os baldes elevados, o que acontece? O cachorro ele vai esticar esse pescoço para colocar e lamber. Consecutivamente, as orelhas ficam para fora desse balde, porque ele está mais elevado. Né? E aí esse cachorro não acaba se molhando. Rafa, ele acostuma super bem. E a quantidade de água, eu não sou tão neurótico com água, mas o Nelson, meu sócio, ele é alucinado com água. Pra vocês terem uma noção, eu acho que nós somos os únicos criadores que à 1h30 da manhã ele desce todos os dias no canil para ver se está com água exatamente no lugar certo para os cachorros beberem. Porque se não tiver no nível certo de água, ele vai lá e enche baldinho por baldinho. Ele é completamente alucinado com água para cachorro. Então, assim, eu acho muito importante essa questão de água. Se você quiser manter um cachorro com a pelagem longa e densa, você vai ter que ter esse controle aí de água, porque a água molha, seca, ela arrebenta a pelagem. Outra coisa, o otite vai a rodo, né? Porque a pelagem é longa, ela abafa, esse conduto auditivo ele não respira, então prolifera aí essa produção de otite, né? Em vários tipos de doenças, questão de fungo e etc., ácaros. E o cão vai beber tranquilamente, vai ter, nos potes de alumínio, vai ter essa água mantendo na temperatura, não vai ficar quente, e tem uma quantidade que eu acho excelente de água que ele pode beber tranquilamente. Vocês não usam a touquinha? Em cães de exposição, sim. E alguns cães papelote também. Mas todos eles bebem com esse bebedor. Essa cadela é uma cadela de exposição. Ela não gosta de touca. Se eu coloco touca, ela se coça, incomoda muito. Aí ela acaba fazendo nó. E assim, a touca é muito legal. Se você, por exemplo, eu coloco para ela comer, né? Porque ela comeu ali, eu já tiro. Agora, um cachorro que bebe água, ele bebe água o tempo inteiro. Eu vou deixar aquela touca abafando o tempo inteiro, não tem como. Né? Exatamente. Até mesmo existem toucas que a gente fez agora, que são com aquelas telinhas que ela consegue respirar. Mas mesmo assim, o dia inteiro ela mexendo a cabeça, não sei o quê, isso aqui vai fazendo assim, ó. Vai virando emaranhado. No final do dia tá um nó só. Então... A touca é boa para animal que come alimentação natural, né? Sim. Legal. Eu abri mão da touca, Você acha? Mas se você não quiser pôr touca, você também pode colocar um comedouro alto. Também vai fazer o mesmo efeito. Minha cachorra já tá mais... Eu nunca tive problema de otite. Nunca. E eu nunca fui assim a louca do... Às vezes, tipo, quando eu vou sair, choveu, né? Porque o Cocker é um cachorro que, se tu deixar, ele vai com o nariz ali, ó, vai varrendo o chão, literalmente. Exatamente. Então, choveu e eu levava, aí eu botava touca. Ou então eu ia dar uma comida, aí eu botava. Mas agora que ela já tá com 10 anos, eu olho assim... Vamos aparar essa orelha? Você não precisa de tudo isso de pelo, né?
Isso aqui é uma exposição, né? Isso é uma exposição. Isso aqui foi o que ganhou aqui? Esse é o cão número 1 do Brasil desde 2022. Desde 2021, 22, desculpa. 21 foi o David. Esse é o Jimmy. Ele é o campeão mundial. Rabinho, o tempo todo, né? O cavaleiro ele é conhecido exatamente por isso. E uma das características importantes da raça, o pessoal fala assim, macho ou fêmea? O que eu devo esperar de um macho da fêmea? De comportamento é o mesmo, não muda. Tá? O cavaleiro não tem alteração de humor, ele está ali sempre balançando o rabinho, sempre feliz. O dia que ele não balançar o rabinho para uma pessoa é que ele está desconfiado de alguma coisa. Né? Agora, o que muda na raça é o temperamento. Os machos eles tendem a ser mais carinhosos, mais companheiros, mais agradáveis do que as fêmeas. Não que as fêmeas não sejam, ela é um doce, como vocês estão vendo aqui, é um amor, mas ela é uma fêmea, a produção de hormônio é muito maior do que um macho. Né? Então, como todas as mulheres aí, você vai saber melhor do que eu, tem aquela sua montanha russa, né? Então, tem dia que ela vai estar afim de você e tem dia que ela não está afim. E vocês têm que respeitar isso como dono do cachorro, como proprietário. Agora, o macho não. O macho, ele tá ali todo dia 100% para você. Palma toda obra. Palma toda obra, exatamente. Sempre balançando o rabinho, sempre feliz. Boa. E aí, vamos lá. A gente vai chegando nos finalmente, e sempre nos finalmente eu peço para as pessoas falarem, contarem uma história que foi muito marcante para você, que envolva, obviamente, vou falar dos cavalheiros, senão você vai trazer de todos os bichos, vai ser difícil. Mas algo que você fale assim, cara, isso aqui mudou minha vida, ou graças a isso a gente conseguiu fazer uma mudança de vida na casa de X, Y. E aí eu peço para você pensar, mas eu quero te fazer uma pergunta. Todos esses títulos aqui, que eu vi uma foto aqui bem legal, obviamente que eu não vou achar ela. Nossa, mas que acabou de passar? Tinha muito mais. Todos esses títulos foram ganhos com os cães, e você que estava lá, essa daqui, né? Putz, é uma que tem aqui várias. Não, tinha uma que tinha várias. Era essa aqui, ó. Todos esses foi você que ganhou sendo handler dos seus cães. Todos eu que ganhei sendo handler do meu cão. Porque antigamente, quando eu comecei na sinofilia, eu coloquei com alguns handlers que, obviamente, apresentam vários cães, né? E não tinham a paciência de cuidar do meu cão como eu queria, né? Então, assim, a pelagem longa, ela só vai com cuidado específico. Eu não posso usar uma rascadeira num cão desse, porque eu vou arrancar todinha a pelagem dele, eu vou quebrar todinha a pelagem dele, ele nunca vai ter a pelagem longa, né? Eu tenho que usar uma escova de pinos. E para um pet shop ou para um handler comum, ele precisa apresentar outros cães, então ele precisa ter produtividade, tem que ser rápido, né? E a rascadeira ela abre o pelo, ela seca muito mais rápido, né? Então, eu nunca tinha o meu cão em pista como eu queria. Sim, eu já tinha visto. Tá? O Johnny é um parceirão nosso. Eu nunca tinha o meu cão em pista como eu queria. Então, eu falei, não, eu quero ser um criador diferente dos outros. Eu não quero apresentar um cachorro como se parece que eu saí de casa, passei na rua e trouxe para a pista. Não, eu quero que meus cachorros... A exposição já fala, é uma exposição de beleza e conformação. Tem que encher os olhos do juiz. Né? Então, por isso que eu demorei, foram 6 anos de apresentando o cachorro sem nem ser notado, e quando chegou o David com essa pelagem absurda, exuberante, eu falo dele e me arrepio, ele mudou completamente a nossa história, porque todas as pessoas enxergaram, não tinha como não enxergar ele. Ele era o cão do momento, ele foi o segundo cão do Brasil, entre todas as raças. Para um cavalheiro é uma coisa assim absurda, é um feito muito grande. Ele quase foi, até outubro, ele foi o cão número 1 do Brasil. Depois de todas as raças. Exatamente. Que nunca tinha acontecido no mundo. Então, nunca o cavaleiro foi o cão número 1 do Brasil. Do Brasil não, do mundo, né? E nunca um cão ganhou tantos best in shows como ele ganhou, né? Então, é uma coisa que realmente me arrepia, que enche meus olhos, de gostar de cuidar e mostrar o meu cão. Diferente de um handler. Um handler você vai lá, vai aplaudir o seu cão, mas não tem o mesmo gosto que você que fez, você está mostrando. Apresentar, né? E outra, o cão apresentado pelo proprietário é diferente de um cão apresentado pelo handler. Né? O proprietário está aí todo dia, ele que alimenta, ele que... Você tem um contato, né? Você tem um vínculo. Exatamente. Então é diferente, é gostoso, virou um prazer para mim, é um hobby ir para a exposição e mostrar o meu cão. Um hobby caro, né? Legal, viaja o mundo inteiro. inteiro. É legal. Não, é legal, você viaja o mundo inteiro, você conhece pessoas do mundo inteiro, você conhece raças que você nem imagina que podem existir. Então é um mundo bem amplo, assim, bem gostoso de conviver.
Cara, cachorro é uma delícia, né? Bicho é uma delícia. Eu não entendo como uma pessoa não pode gostar. Não pode gostar, né? Muito louco. E quando eu vou falar isso toda vez que eu ver, cara, quando você falando, brilha seus olhos, velho. Sim, Arrepia! É muito legal a gente ver vocês falando, vocês fazem essa criação diferente, né? Não é uma criação normal, né? Envolve muito, eu vejo, são vários padrões que a gente vai identificando, né? Família tá sempre muito envolvido, você falou da sua mãe várias vezes, tem outros cães, os idosos estão juntos, então são vários padrões que a gente vai identificando. As nuances de vocês serem chatos com algumas coisas, sabe? Que nem o negócio da água, pô, né? Só eu que cuido da pelagem dos meus cães. Isso é um zelo pelos animais que a gente vai identificando, e cada um de vocês tem uma particularidade. Sim. Mas que todas elas levam a... Acho que é por isso que vocês, né, que a gente está convidando aqui. Vocês não falam, mas eu vou falar, são os melhores, e a gente está levando esse conhecimento. Agora, cara, conta uma história pra gente aí que você fala assim, puta, essa daqui me toca, me mexe, não vale falar dele, que toda vez que você fala dele, você já se arrepia. Mas se for uma história que ele tá envolvido... Em questão legal do David, uma das histórias, a gente estava no ranking, eu estava desesperado para ganhar esse ranking, e eu cheguei no aeroporto, a mulher da companhia aérea não queria deixar eu embarcar de jeito nenhum. Eu já tinha comprado a passagem. Você indo daqui para algum lugar? Daqui para algum lugar. E ela não queria deixar eu embarcar de jeito nenhum, porque falou que a bolsa não era o suficiente para o cachorro e tal. Eu fiquei desesperado. Eu falei, eu não posso. E eu não podia perder essa posição, porque eu estava com um cachorro que estava atrás da gente, que virou o cão número 1, na cola, assim. A gente estava competindo muito acirrado. E as outras raças são muito mais vistosas do que o cavaleiro, que não era muito conhecido no Brasil. E eu falei, eu preciso levar esse cachorro de qualquer jeito. Aí ela falou, não vai. Eu falei, tá bom, não vai. O cavaleiro é isso aqui. O David é esse aí, ó. Ele é um poço de docilidade, de quieto, de amoroso, ninguém sabe que ele existe se eu não falar que ele tá ali. Eu tava com uma mochila, eu tirei toda a minha roupa da mochila, eu deixei minha roupa no aeroporto, enfiei nessa mochila, fechei e fui. Era um voo internacional ou nacional? Nacional. Eu fui, aí obviamente no raio-x, depois que você passa no check-in, eles não perguntam mais nada. No raio-x passei normal, como se tivesse comprado uma passagem para ele e tal. Ele foi no raio-x? Não foi no raio-x? Não, foi no raio-x. No raio-x não tem como, né? Você é obrigado a tirar da bolsa e levar ele fora da bolsa, passando pelo raio-x, longe do seu corpo. O problema é no check-in, né? E aí, cheguei. Bom, conclusão. E aí, tinha esquecido de fazer a reserva do hotel. Falei, lascou. Aí cheguei, comecei a tentar fazer a reserva. Nada de aceitar pet nos hotéis. No lugar que eu ia. Falei, gente, não é possível. Falei, eu vou. Aí cheguei no hotel, fiz o check-in também. Com ele na mochila. Risquinho da mochila aberta. Entrei no hotel, ficamos lá os 4 dias de exposição. Ninguém soube Que ele estava no hotel. E as roupas, cara? A roupa que você ia se apresentar. Não, eu levava uma mala. Eu tava levando umas roupas... Tipo, camiseta, bermuda... Coisa básica, se extraviar a sua mala, você tem alguma coisa de garantia, né? Deixei tudo lá, perdi tudo e fui com ele dentro da mochila. E o David é um cão que, assim, não tem como não falar do nosso carinho sem falar dele. Além de ele abrir todas as portas, dele ser um cão que trouxe muito, abriu todas as portas do mundo e do Brasil inteiro pra gente, fez a raça ser conhecida no Brasil. Ele é um cão muito doce, é um cão que quem vai em casa não fica, todo mundo fica alucinado, todo mundo quer ver o David, quem é esse cachorro, o que ele tem realmente de beleza. Ele é muito tranquilo, ele é muito sossegado, ele é muito doce. Todo mundo que vai em casa fala assim, mas meu filhotinho vai ficar igual ele? Vai ficar igual ele. Ele é um doce, sim. Então, ele abre as portas, ele mostra para as pessoas o que vai ser um cavaleiro adulto lá em casa. Porque se eu mostrar o filhotinho, como você falou, o que você está adestrando, ele está ali brincando. Às vezes você vai lá, a cliente fala assim, eu não vou levar esse filhote, porque ele vai ser assim na minha casa o tempo inteiro. Ele é um filhote, senhora, igual uma criança, sei lá, de 3 a 4 anos. Começa a andar, começa a querer, tudo vira novidade, tudo é brincadeira, né? E aí, quando vê o David, fala assim, não, se ele vai ficar assim, eu vou levar ele. Eu quero um cachorro assim. E é o que ele mostra, que como tem que ser a raça. E aí? Viajou... Fomos, viajamos, entramos no hotel sem poder, ganhamos. Crianças, não façam isso em casa, porque vocês não têm um David em casa. Sem poder também, foi tudo maravilhoso. Pô, isso é fantástico. Tinha que fazer um livro tudo disso, cara. Muito louco. Foi, assim, incrível. Foi uma viagem surreal, mas deu tudo certo, graças a Deus. No final,
Ele ganhou, foi o melhor da exposição nos 4 dias. Foi um sucesso. Caramba, hein? Se você não tivesse ido... Se eu não tivesse ido, talvez ele não seria o segundo cão do Brasil. Bom, tem coisa que vale muito a pena o Sim, risco. Porra. sim. Não, tá na briga, tá na chuva, tem que se molhar. É não tem lógico. jeito. Cara, a gente tem assunto para milhões de horas aqui, mas nosso... E ela nem se mexeu, né? Você deu Dramin, né? Não, ela teve só... É o Rivotril, o Rivotril. Ela fica, acho que um mês, assim. Mas Mas quem vê, pensa, em casa não é assim, tá, gente? Em casa é o que eu falei pra vocês. Se eu estimular ela a brincar, correr, vai que vai. Mas queria agradecer você pela sua presença, pela sua disponibilidade, pela sua vontade, né? Que às vezes não é só vir, né? Tem que estar afim mesmo. Sim. E de contar as suas histórias, falar as coisas que você fala. Pô, não me presta pra nada. A hora que você falou isso, a gente quase caiu pra trás aqui. Né? A gente acha que as pessoas que vão vir aqui não vão falar, né? Tipo, não é bem assim. Mas é super legal, a gente fica super feliz. Espero que você tenha gostado. Foi um prazer ter você aqui. Quando você precisar da gente, pode contar com a gente. E eu tenho certeza que quando a gente precisar de você, pode ter certeza que eu vou te ligar, encher o saco lá, mexer nos seus cachorros, nos seus cavalos lá, eu vou lá atormentar. Muito obrigado, tá? A gente tem um presente para você aqui, que é um presente que a gente manda para todos os convidados aqui e um dia ele vai voltar pra gente. Explica para ele. Então, essa plantinha aqui, ela se chama plantinha da amizade e do dinheiro, né? Porque com 50 milhões de cachorros e cavalos, é bom ter um pouquinho sobrando, né? O intuito dessa planta aqui, o legal dessa planta, na verdade, é que ela reproduz por brotinhos laterais. É muito fácil, os brotinhos saem, você com uma faquinha tira, e esse brotinho, ele brota muito fácil. Então, você pega isso e você distribui aquele brotinho para um amigo, para a pessoa lembrar de você. Então, o intuito é que você compartilhe um pouco de verde, né? A gente sempre tá, a gente que gosta de animais, sempre tá falando de animais, a gente sabe o quanto ter um pontinho de verde na nossa casa é interessante, né? Traz um pouco de paz. Então, o intuito é criar realmente uma corrente de compartilhamento para que um dia, quem sabe, não chegue pra gente através, sei lá, de alguém que, eu peguei isso daqui do fulano de tal e não sei o quê. Então, é um presente nosso de coração para você. Aqui atrás tem o nome dela, científico e tudo mais. Tem rega, luminosidade. Com certeza dá muito menos trabalho do que qualquer um dos seus cachorros. Exato. Ixi, que não precisa nem escovar, não precisa trimar, não precisa nada. Ou nem ter orelha, né? Então, é para você lembrar da gente. E quando sair, começar a compartilhar com os amigos. Eu que agradeço, muito obrigado por ter essa oportunidade. Eu, além do louco dos bichos, sou o louco das plantas também. Se vocês olharem no meu Instagram, toda casa de amigo que eu vou, eu roubo uma mudinha para casa. Sou completamente alucinado com verde e com animais. Então, só tenho a agradecer. Foi uma delícia aqui falar de uma coisa que a gente gosta muito, que são os bichos e principalmente o cavalier. Então, só tenho a agradecer. E que bom que vocês me chamaram, que bom que eu estive aqui. E vou levar esse presente aqui para a vida. Boa. Obrigado, gente. Gente, queria agradecer a presença de cada um de vocês que ficou com a gente até o final. Quem não ficou, perdeu a história do final. Que baita história, legal pra caramba. Se a gente tem que assistir tudo, não dá para pular, porque essa parte foi muito legal. Não imaginava e nem sonhava que você ia falar isso, cara. Muito legal mesmo. Mas fica aqui o meu convite para nas próximas semanas você acompanhar e assistir junto com a gente. Deixa aqui embaixo, se tiver alguma pergunta que a gente não fez que você gostaria de fazer para o Ralph. Além disso, os contatos dele, né? O site, o WhatsApp. Pode deixar seu WhatsApp lá? Pode sim. Tiver um interesse, quer conversar com ele, quer conhecer mais sobre a raça, já faz uma reserva lá, que deve ter uma fila de espera gigantesca. Já faz a reserva agora para daqui 18 anos. Mas está tudo escrito aqui embaixo. Em breve vocês vão ver cortes desse podcast também. E a gente se vê, se ouve, se fala. Até uma próxima semana. Valeu?